Olá, boa noite, seja bem-vindo. União Brasil já está no ar com muita informação além da notícia e no programa especial de hoje a gente continua recebendo aqui no estúdio o doutor em economia Marcos Falcão. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Miguel, boa noite a todos da TV União. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. No jornal de ontem começamos a falar da reforma da Previdência, os desafios do governo, o que o governo vai encontrar pela frente, 4 votações tremendas, tanto na Câmara como no Senado, mas ainda falando sobre a reforma da Previdência, em si, mais do sistema previdenciário do Brasil, né? O que a lei prevê, né, sobre a desvinculação de rendas, de receitas da Previdência para outros setores? O que a gente pode falar para o pessoal de casa sobre isso? Pronto, a grande situação hoje da Previdência Pública brasileira, ela reside justamente no fato do regime de pagamento de aposentadorias no Brasil, o nosso regime previdenciário. É o que, tecnicamente, nós chamamos de regime de repartição. O que significa esse regime? Esse regime é um acordo intergeracional. Os trabalhadores atuais, eles contribuem para pagar a aposentadoria dos atuais aposentados, fazendo um pacto de que, no futuro, quando a atual geração estiver aposentada, teremos trabalhadores na ativa para poder pagar as suas respectivas aposentadorias. É um pacto intergeracional. O grande problema que nós temos é o seguinte, é de que, primeiro, o envelhecimento da população, ou seja, o aumento da expectativa de vida da população. Não esqueçamos que quando a Previdência foi criada na década de 40, a expectativa de vida do brasileiro não passava dos 46 anos de idade. Era baixíssimo. Hoje a expectativa de vida ela está acima dos 70. Então, primeiro nós temos essa questão do envelhecimento da população. Segundo, se há um envelhecimento da população, as pessoas vivendo mais, então, isso leva a que as pessoas vão viver um pouco mais tempo sobrevivendo desses recursos de aposentadoria. E você reduz a quantidade de tempo das pessoas que estão realmente contribuindo. Ou seja, você tem um número menor de trabalhadores na ativa contribuindo para financiar essa aposentadoria de uma massa maior de pessoas na aposentadoria. Então, essa conta termina por não fechar. Existem sistemas alternativos? Sim. Um outro sistema que nós temos é o sistema de capitalização. No Chile, inclusive, adotou esse sistema, vem adotando e estudando, né? Exatamente. O sistema de capitalização é o que funciona, por exemplo, com a previdência privada, que cada indivíduo ele tem a sua conta específica, ele vai contribuindo por um determinado tempo e, a partir daí, ele forma o seu bolo e que lá na frente ele vai resgatar paulatinamente esse bolo. É a melhor alternativa para o Brasil? Não saberia te dizer. Talvez não. Podemos adotar um sistema misto, onde, além da participação do empregado, o empregador também contribua, como é o que existe em muitas empresas do setor privado hoje no Brasil, que tem como benefício um sistema previdenciário, um sistema de previdência privada, onde o trabalhador entra como uma parte, o empregador contribui com a outra parte, aumentando dessa forma o bolo disponível para o trabalhador na sua aposentadoria, pode ser uma alternativa. Aumentar a idade mínima para a aposentadoria também é um outro fator que contribui para diminuir esse déficit que nós temos com a Previdência. É suficiente? Eu, particularmente, acredito que não. Porque acredito que não, se nós não tivermos ajustes periódicos com relação à idade mínima. À medida que a expectativa de vida da população aumente, se nós não formos paulatinamente aumentando também a idade mínima de aposentadoria, nós podemos ter outros déficits lá na frente. Futuramente. E tem a questão também da taxa de natalidade que vem caindo, né? Exatamente. Por um lado, você reduz a taxa de natalidade, por outro, você aumenta a expectativa de vida da população.
Então, se nós precisamos, de alguma forma, encarar esse problema. É um problema totalmente impopular, é um tema totalmente impopular para qualquer governo. Se não fosse tão impopular, isso já tinha sido resolvido. Se nós pegarmos aí os últimos 20... A receita é amarga, né? Exatamente. Os últimos 20, 25, 30 anos que nós já falamos de reforma previdenciária, necessidade de reforma. Então, e todo esse período sempre governo, entra governo, sai governo, esse tema tem sido sempre postergado. Por quê? Porque, infelizmente, é um tema extremamente impopular. Ele tende a reduzir algum tipo de benefício, claro, para a população, mas em prol de algo no longo prazo. Marcos, os fazendários, né, o sindicato, chegam a apresentar um projeto dizendo que a Previdência do Brasil ela não quebra, né, ela não é deficitária. E tem também a questão da desvinculação de receitas, né? Então, como que a gente pode explicar? Porque às vezes as pessoas pensam que a Previdência ela é composta somente no pagamento dos aposentados. E ela é bem além disso, tem um suporte social por trás. Exatamente. Quando nós falamos de sistema previdenciário no Brasil, nós estamos falando não apenas de pagamento de aposentadorias, mas nós temos todo o sistema de assistência social que também está vinculado ao sistema geral. Então, aí nós temos benefício de prestação continuada, nós temos diversos programas sociais, todos atrelados ao nosso sistema público de previdência. Claro de que, dessa forma, se nós temos não apenas a previdência, mas também a assistência social junto, a forma de financiamento não é apenas a contribuição previdenciária de trabalhador e de empresas. Nós temos outros tributos que também estão direcionados para a assistência social. É o caso do PIS, COFINS, diversos outros tributos que também renda de loterias, por exemplo, parte da renda arrecadada também contribui para a assistência social. Mas, se nós excluirmos essa parte de assistência social, se nós focarmos ainda assim em previdência pública, o que se arrecada, claro, o que tem se arrecadado, ele é inferior às despesas quando nós falamos de previdência pública especificamente. Agora, como explicar a chamada DRU dentro do sistema da Previdência? A desvinculação das receitas significa a desobrigatoriedade de se aplicar recursos específicos. No nosso entendimento, se com a vinculação das receitas, com a vinculação dos tributos, nós temos ainda insuficiência de receita para o pagamento da assistência de previdência e assistência social no Brasil, com essa desvinculação, esse rombo ele pode ser ainda mais significativo também. Agora, Marcos, mudando um pouquinho de assunto, saindo da questão da Previdência Social, o governo Bolsonaro criou uma secretaria específica para estudar a questão da privatização, né? Quais seriam os impactos caso esse projeto saia do papel? O governo já faz um pente fino do que pode ou não ser privatizado. Como que o mercado, né, observa essa mudança, né, do governo passado para esse do governo do presidente Jair Bolsonaro, que pretende privatizar, sim, empresas públicas? A questão de privatização, ela é uma discussão muito grande que vai variar, claro, de governo a governo, dependendo muito da sua aproximação ideológica, seja mais liberal ou não. No caso da atual equipe do presidente Bolsonaro, há uma crença muito grande de que o Estado ele se torna mais eficiente quanto menor for a ação do Estado na economia. Que o governo, que o Estado, ele deve se resumir àquelas atividades essenciais, primeiro, e segundo, aquelas atividades onde existe uma certa falha de mercado. O que é isso? Onde que não seja de interesse do setor privado
atuar. Então, essa é a lógica da equipe econômica do atual governo. Redução do Estado, redução da máquina pública, justamente para aumento de eficiência. É uma lógica que vai muito na linha de como o setor privado pensa também, de como de se aumentar a eficiência produtiva de uma forma geral. A preocupação que nos faz é o seguinte: até que ponto esse Estado ele pode se reduzir? Nós sabemos que nós temos um país extremamente desigual. Se nós considerarmos não apenas desigualdade social, desigualdade de rendas, nós temos desigualdades também regionais no Brasil, que são gritantes, que são fortes desigualdades. Se nós compararmos, por exemplo, regiões norte e nordeste do Brasil com a região centro-oeste, região sul e sudeste do país, nós temos desigualdades gigantescas, que aí fica o nosso ponto de interrogação. Com esta redução do Estado proposta pelo governo, como é que fica a questão de desigualdades regionais? O grande desafio é justamente encontrar esse ponto ótimo, esse ponto de até onde o Estado ele pode se reduzir sem aumentar desigualdades ou, principalmente, ou melhor ainda, até que ponto esse Estado ele pode se reduzir, fazendo com que as desigualdades sociais, econômicas e regionais se reduzam também. Esse é o grande desafio, essa é a grande interrogação. E o governo tem 4 anos para responder isso para a gente, né, Marcos? Exatamente. A equipe econômica tem 4 anos para poder resolver esse impasse e contribuir para a redução das desigualdades. E no próximo bloco do União Brasil, a gente continua conversando, analisando os desafios da área econômica do presidente Jair Bolsonaro com o doutor em economia Marcos Falcão. A gente volta já já. Estamos de volta com o União Brasil Especial, recebendo o doutor em economia Marcos Falcão. Marcos, vamos continuar analisando esse cenário econômico, o que espera, né, o presidente Jair Bolsonaro nos próximos 4 anos, após ganhar a confiança do eleitorado brasileiro nas urnas em 2018. Quanto ao corte, né, cortes são necessários para o país voltar a crescer, a economia poder voltar a respirar, como antes, em meados de 2010, 2012 e 2013, mas cortes eles devem ser estudados, analisados, para que eles não paralisem serviços essenciais como saúde e educação, por exemplo? Com toda certeza. Quando nós falamos de maior eficiência nos gastos públicos, corte em gastos públicos, não estamos, claro que nós estamos falando de cortes indiscriminados. Eles precisam ser estudados, analisados, avaliados, justamente para evitar que eles aconteçam justamente em áreas essenciais. Um avanço significativo nessa linha, vou citar dois marcos que são muito importantes nesse período. Vou remontar lá ao ano 2000, primeiro com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, de certa forma, limita o poder de alcance do gestor público de fazer novas despesas correntes, principalmente, sem correspondente receita para efetuar essas despesas. E, segundo, a Lei de Tetos dos Gastos do presidente Michel Temer. São 2 marcos muito importantes. Essa lei do teto dos gastos, ela diz o quê? Que as despesas anuais não podem crescer acima da inflação registrada no período. No ano anterior seria isso a base? Exatamente, do ano anterior. Ou seja, essa é a lei do teto dos gastos. Isso não quer dizer que determinados setores terão cortes indiscriminados. Não. Simplesmente nós estamos falando aí de racionalização. Estamos falando de que, se há uma necessidade
de aumento de gasto em determinado setor, em determinada área, se o governo deseja e enxerga que é necessário gastar mais com educação, por exemplo, para financiar esse gasto, esse novo gasto, ele precisa, ou, primeiro, encontrar uma nova fonte de financiamento, aumentando receita, ou, segundo, realocando recursos. Não quer dizer que que o orçamento ele está congelado por 20 anos. Não é isso. O orçamento ele vai ter a correção inflacionária do período. Mas o que o governo precisa é fazer uma reavaliação da sua composição de gastos. Identificar prioridades, alocar recursos de forma mais racional nessas prioridades, dando assim uma conotação de maior eficiência no gasto. Marcos, governos anteriores contavam com a CPMF. Durante a campanha eleitoral do ano passado, voltava-se a destacar sobre a criação ou não, né, dessa contribuição sobre operações financeiras para o governo. Era uma mão na roda para o governo a criação o retorno dessa contribuição? Para qualquer governo é mão na roda. Aumento de receita para qualquer governo é uma maravilha. Não esqueçamos de nós mesmos, né? Pessoas físicas, contribuintes. Qualquer aumento de receita é salutar para bem-vinda. É muito bem-vinda. Mas será que nós temos ainda espaço para um aumento de carga tributária no Brasil? Eu acredito que não. Eu acredito que nós já chegamos no limite. Nós estamos com uma carga tributária extremamente elevada, próxima de 40% do produto interno bruto no Brasil. Então, nós estamos com uma carga muito elevada, então eu vejo pouca probabilidade de se fazer qualquer tipo de ajuste, aumentando ou criando um novo imposto, uma nova contribuição. Reitero de que o nosso ajuste ele tem que ser feito pelo lado da despesa, equacionando, melhorando o nosso nível de gasto. O sistema tributário do Brasil, ele é complexo? E por quê? Bastante complexo. Bastante complexo. Nós temos diversos tributos federais. Nós vamos pegar, por exemplo, um imposto estadual, que é o ICMS. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Hoje nós são 27 legislações diferentes no Brasil para se regulamentar o ICMS. Cada unidade da federação tem a sua própria legislação de ICMS. Vamos para vamos para o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Que é o imposto municipal. Nós temos 5.500 legislações sobre ISS no Brasil. Então, o que nós precisamos é simplificar esse sistema tributário. É fazer com que o contribuinte realmente ele saiba quanto ele está pagando, o produto que ele está comprando, o que efetivamente vai para o setor produtivo, para remunerar os fatores de produção, e quanto vai para o governo. Hoje essa conta é bastante complexa. Se para o consumidor, se para nós consumidores é difícil entendermos isso, imaginem como é que fica também os agentes produtivos. Como é que ficam os agentes produtivos nesta mesma situação? É bastante complexo, bastante confuso o nosso sistema tributário. Nós precisamos, claro, de simplificação. Simplificar tributos vai servir também para que nós, contribuintes, tenhamos também maior condição de acompanhar o que está sendo arrecadado e de que forma está sendo gasto também o dinheiro que é público, o dinheiro que é nosso. Agora, quanto à reforma tributária, né? Chegaram a apresentar, a cogitar, mas nunca chega-se no Congresso Nacional. Exatamente. Reforma tributária, tal como a reforma da Previdência, é outro nó de qualquer governo. Desde a redemocratização, os últimos 30, 35 anos, nós percebemos essa discussão de necessidade de reforma tributária, de simplificação, mas esbarra, claro, que nas divergências políticas.
Falei agora há pouco que nós temos, por exemplo, 27 regras para cálculo do ICMS. Qualquer regra que vá, de alguma forma, unificar o ICMS ou quaisquer outros tributos, qualquer regra, claro que vai gerar algum tipo de perda para um Estado ou outro. Quem vai abrir mão de receita? Arrecadar, né? Qual o Estado que vai abrir mão de receita em detrimento de outro? Então, claro que é uma briga forte dentro do Congresso Nacional, que entra presidente, sai presidente da República e nós continuamos com este mesmo desafio pela frente. Por isso que surge daí a ideia do Pacto Federativo? Nós temos, a nossa Constituição, ela preconiza o Pacto Federativo. Nós somos uma federação, nós vivemos sob a égide de um Pacto Federativo. Agora, este pacto ele termina se fragilizando justamente no momento em que temos vontades políticas diferentes e às vezes divergentes em cada uma dessas federações. É um grande desafio quando nós falamos de uma federação. Esse é o grande desafio. O grande desafio é nós termos uma verdadeira federação e de que tenhamos um pacto federativo que vá contemplar as mais diferentes regiões, necessidades e demandas da nossa sociedade. Esse é um desafio que vem lá dos nossos legisladores constituintes, lá de 88, de como estruturar efetivamente um pacto federativo que atenda a todas essas demandas nacionais. Agora, Marcos, falando ainda de regra, né, a regra que atualmente está em vigor, quanto à questão do ajuste, né, do salário mínimo, do reajuste, ela acaba, né, no próximo ano. Então, o governo também tem mais esse abacaxi pela frente, quanto ao salário mínimo, percentual que deve ser reajustado, já que a regra atual acaba em 2020. Exatamente. Desafio que não falta. Na economia brasileira, o que não faltam são desafios. A regra atual do salário mínimo prevê que o aumento do salário mínimo ele vai acontecer somando a inflação do ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos anteriores. Quando o PIB quando o PIB é negativo, como foi nos anos de 2015 e 2016, então inclui-se apenas a variação da inflação no período anterior para repasse para aumento do salário mínimo. Essa é a regra que está em vigor. Esta regra termina agora em 2019. Foi assinada pela presidente Dilma ainda em 2015, foi prorrogado pelo presidente de 2015, ela encerra agora em 2019. Esse é mais um desafio para o presidente. É uma boa regra? Eu particularmente acho que sim. Porque é justa. Ela é uma regra justa, porque de certa forma ela mantém o poder de compra da população, já que tem aqui o repasse da inflação do período anterior, e temos também um ganho real de acordo com o crescimento da economia de 2 anos atrás. Ou seja, o trabalhador ele consegue preservar o seu poder de compra e ainda assim ele tem um ganho real mediante a contribuição para o aumento da economia no período anterior. Agora, Marcos, só para a gente concluir, já chegamos ao final, o que esperar do mercado de trabalho em 2019? Recuperação. Nós sabemos que mercado de trabalho normalmente é o segmento que, por último, dá sinal de crise. Se nós observarmos aqui o Brasil, nós observamos os primeiros sinais da crise, que se aprofundou em 2015, 2016. Em meados de 2014, se nós analisarmos os dados econômicos de forma mais atenta, 2014 ela já começa a ser os primeiros sinais, já em 2014. Mas o mercado de trabalho vai apresentar seus primeiros sinais de aumento do desemprego
Quando? Já em meados de 2015 para 2016. Em 2016 é que nós temos ainda um aumento considerável do número de desemprego no Brasil. O Nordeste do Brasil, que nós entramos, percebemos essa crise econômica um pouco depois, no Brasil foi em final de 2014, no Nordeste final de 2015, 2016, os reflexos no mercado de trabalho vem ainda depois do Brasil, já em 2016, segundo semestre de 2016. Então, normalmente é o último setor que dá sinais de crise e também é um setor que demora um pouco mais para mostrar recuperação. Até porque, nesse momento de crise, é um momento que as empresas também têm muito de rever os seus próprios processos produtivos, tentando, de alguma forma, aumentar a sua eficiência produtiva, eliminando alguma possível ociosidade. Então, essas empresas elas tendem a rever seus processos justamente em períodos de crise econômica. E só após a retomada do crescimento, a retomada no nível de confiança do setor produtivo, confiança essa necessária para que esse setor produtivo invista mais. A partir desse momento de maiores níveis de investimento, é que esses investimentos puxarão a contratação do setor de trabalho. Explicado. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no União Brasil e volte sempre. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado a todos da TV União. Estamos sempre à disposição. E desejamos sorte aí, dos desafios para o presidente Jair Bolsonaro e toda a sua equipe ministerial. União Brasil vai ficando por aqui. Uma ótima noite a todos, um excelente feriado. União Brasil, informação além da notícia.